pessoal, meu nome é Larissa. Estou aqui para ministrar a matéria de gestão participativa para vocês. Sou formada em Direito pelo Centro Universitário Uninova FAP. Sou especialista em Direito Público, atuando no ramo da advocacia neste ramo. Nossa primeira aula, nós vamos falar sobre noções de Estado. Inicialmente, eu gostaria de dar uma ênfase sobre a teoria geral do Estado, um conceito sobre a teoria geral do Estado. O que seria isso, de acordo com o nosso primeiro slide? É a ciência que investiga e expõe os princípios fundamentais da sociedade política, denominada Estado, sua origem, estrutura, formas, finalidade e evolução. A origem da palavra Estado vem do grego, cujos estados não ultrapassam os limites da cidade. Usava-se o termo polis, ou seja, cidade, e daí adveio o termo política, arte ou ciência de governar a cidade. Como noção de teoria geral do Estado, temos que Aristóteles, em sua obra denominada A Política, já escrevia sobre o Estado, começando pela organização política de Atenas e Esparta, os órgãos de governo dessas cidades, chegando a uma classificação de todas as formas de governos então existentes, podendo ser considerado o fundador da ciência do Estado. De acordo com o nosso próximo slide, Platão escreveu a obra denominada A República. No entanto, enquanto Aristóteles estudou o Estado real, tal como existia na época, procurando descobrir os princípios que o regiam, Platão descreveu o Estado ideal, tal como deveria ser, de acordo com sua própria concepção de homem e do mundo. Aristóteles, ele dizia que o homem é um ser político que nasceu para viver em sociedade, consolidando assim grupos sociais que denominamos de Estado. O Estado, então, para Aristóteles, servia para regular a relação entre os homens, o bem-estar da coletividade, e para isso era necessário regras a fim de pôr ordem às relações humanas. Por isso, o Estado é dotado de poderes políticos decorrentes de sua soberania. Para isso, foi dividido entre poder executivo, poder legislativo e poder judiciário, todos eles interdependentes entre si. Estas regras possuem como características disciplinar o comportamento dos homens, para pôr ordem às relações humanas. Criou-se, assim, a teoria da repartição, como foi dito, que dividiu-se em três poderes, o executivo, o judiciário e o legislativo, com o intuito de melhor exercer o poder do Estado. Existem tipos e modelos de Estado, como se pode ver no próximo slide, que vai variar de acordo com o tipo de ordenamento jurídico existente. Para tanto, existem duas formas de governo e dois sistemas de governo. As duas formas de governo, como se pode ver no slide, são a monarquia e a república. E os dois sistemas de governo são o parlamentarismo e o presidencialismo. Ao longo dos tempos, o Estado passou por diversas transformações. Ele iniciou-se num Estado liberal, em que os nobres detinham o poder sobre toda a coletividade, até se chegar aos dias atuais, em que o Estado passou a ter o poder-dever de realização das finalidades públicas. Mas esse poder-dever, ele não é absoluto. Existem limitações exatamente para que se evite abusos de poder na coletividade. O termo República Federativa do Brasil, que nós utilizamos, deu início ao sistema republicano, gerando um Estado democrático pelo qual todo o poder emana do povo. Res pública, do latim, significa coisa do povo, para o povo. Governo instituído pela vontade popular através da escolha de um representante, como podemos ver no nosso próximo slide. A forma federativa que acompanha o termo República Federativa do Brasil implica dizer que há uma descentralização, uma distribuição do poder dada através da reunião de vários estados, a fim de fazer valer a vontade da população. De acordo com o artigo 1º da Constituição, como podemos ver no nosso slide, a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito.
Para tanto, faz-se necessário fazer uma distinção do que seria Estado democrático e Estado de direito. O Estado democrático, como podemos ver no nosso próximo slide, permite uma efetiva participação do povo no processo de formação da vontade política. Já o Estado de Direito, como se vê no outro slide, limita o poder do governo ao cumprimento das leis. As normas são obrigatórias para todos, inclusive para o Estado. Os princípios republicanos, eles se fundamentam na legitimidade popular, como se vê no slide, de eleger prefeitos, governadores, presidente da República, na existência de câmaras municipais, assembleias legislativas e estaduais. Bom, pessoal, é importante também fazer uma análise acerca do que seria o conceito de sociedade. Sociedade, como nós podemos ver no nosso próximo slide, é uma coletividade de indivíduos reunidos e organizados para alcançar um objetivo comum. A origem de sociedade existe na ideia ou teoria da sociedade natural, fruto da própria natureza humana, bem como a que sustenta que a sociedade ela é tão somente a consequência de um ato de escolha. Existem várias teorias para definir o termo sociedade. A teoria da sociedade natural, como nós podemos ver no nosso próximo slide, é a que tem maior número de adeptos e a que exerce maior influência na vida concreta do Estado, sem, contudo, excluir a participação da consciência e da vontade humana. Segundo Aristóteles, ele dizia que o homem é naturalmente um animal político. Para ele, só o indivíduo de natureza vil ou superior ao homem procuraria viver isolado dos outros homens sem que a isso fosse constrangido. Ou seja, para Aristóteles, o homem foi criado para viver em sociedade. Neste mesmo sentido, Cícero afirmava que, como nós podemos ver no nosso próximo slide, que a primeira causa da agregação de uns homens a outros é menos a sua debilidade do que um certo instinto de sociabilidade em todos inata. Temos também a teoria chamada teoria contratualista. O que essa teoria diz, como nós podemos ver no nosso próximo slide? Ela sustenta que a sociedade é tão somente o produto de um acordo de vontades, um contrato hipotético celebrado entre os homens, onde eles transferem mutuamente direitos que é cumprido por temor ao castigo imposto pelas normas. Aparece claramente proposto por Thomas Hobbes na obra Leviatã, como nós podemos ver uma passagem de sua obra no próximo slide, no qual ele dizia que deve-se conceber o homem sempre como um homem social. A sociedade ela tem alguns elementos característicos devido ao pluralismo social. Como nós podemos ver no nosso próximo slide, é necessário estabelecer uma caracterização geral das complexas sociedades, delineando os pontos em comum através da análise do conjunto de regras de atuação de cada um delas. Bom, pessoal, como características da sociedade, nós temos várias. Como podemos ver no nosso próximo slide, temos a característica da finalidade social ou valor social. O que é que essa característica fala? Pela concepção tomista, o homem tem consciência de que deve viver em sociedade e procura fixar como objetivo da vida social uma finalidade condizente com suas necessidades fundamentais e com aquilo que lhe parece ser mais valioso. Desta maneira, como podemos ver, a finalidade social escolhida pelo homem é o bem comum, conjunto de todas as condições da vida que possibilitem e favoreçam o desenvolvimento integral da personalidade humana. Como segunda característica, como podemos ver no nosso próximo slide, temos as manifestações de conjuntos ordenadas, chamadas também de ordem social e ordem jurídica. O que essa característica diz? Que para a consecução dos objetivos da sociedade, há a necessidade de que os membros da sociedade se manifestem através de ação conjunta, permanentemente reiterada, atendendo a 3 requisitos. Quais são eles? Como podemos ver, a reiteração, a ordem e a adequação.
A reiteração, como podemos ver no nosso próximo slide, ela tem em vista que cada momento e lugar surgem fatores que influem na noção de bem comum. É indispensável que os membros da sociedade se manifestem em conjunto, reiteradamente visando a consecução de uma finalidade. Já o requisito da ordem, ela fala que as manifestações de conjunto se reproduzem numa mesma ordem para que a sociedade possa atuar em função do bem comum. Esta ordem, ela é regida por leis sujeitas ao princípio da imputação, não exclui a vontade e a liberdade dos indivíduos, uma vez que todos os membros da sociedade participam da escolha das normas de comportamento social, como, por exemplo, no exercício do sufrágio legal através do voto. Outro requisito dessa característica, como podemos ver, é o da adequação. O que é que esse requisito fala? Que para que seja assegurada a permanente adequação, é indispensável que não se impeça a livre manifestação, a expansão das tendências e aspirações dos membros da sociedade no sentido de orientar suas ações no que consideram o seu bem comum. Uma outra característica da sociedade, como podemos ver no próximo slide, é o do poder social. Para se chegar a uma noção de poder, é importante apontar algumas características. Quais são elas, como podemos ver? A socialidade, que é o poder é o fenômeno social, jamais podendo ser explicado pela simples consideração de fatores individuais, porque envolve a coletividade. A bilateralidade, indicando que o poder é sempre a correlação de duas ou mais vontades, havendo uma que predomina a outra. Bom, pessoal, para finalizar, eu queria fazer uma ênfase sobre o que seriam as sociedades políticas. De acordo com o nosso próximo slide, as sociedades políticas são todas aquelas que, visando criar condições para a consecução dos fins particulares de seus membros, ocupam-se da totalidade das ações humanas, coordenando-as em função de um fim comum. A sociedade política de maior importância, devido à sua capacidade de influir e condicionar, bem como a sua amplitude, é o que vemos nesta nossa aula, que foi sobre o Estado. Considerando a finalidade das sociedades, existem duas espécies de sociedade. Quais são elas? Como podemos ver no nosso slide, a sociedade com fins particulares e as sociedades de fins gerais. As sociedades de fins particulares, elas têm a finalidade definida voluntariamente por seus membros, visando direta e imediatamente o objetivo que inspirou sua criação. Já a sociedade de fins geral, diferente da outra, cujo objetivo indefinido e genérico, já que é geral, é criar as condições necessárias para que os indivíduos e as demais sociedades que nelas se integram consigam atingir seus fins particulares. Bom, pessoal, nós encerramos nossa primeira aula sobre noções de Estado dessa nossa disciplina de gestão participativa e eu aguardo vocês na nossa próxima aula. Até logo!